Bom dia! O tema que será abordado nesse vídeo é a teoria anarquista de Feyerabend e o conceito de vale tudo. Ele será apresentado por Eduardo e Bárbara. E os demais membros do grupo são Ana Teresa, Ana Carolina, Carolina e Isadora. Para a gente entender a teoria do Feyerabend, é legal a gente entender primeiro a história dele, né? Então, ele nasceu em Viena em 1924 e morreu em 1994. Se a gente for parar para pensar, a teoria dele é bem recente, né? Ele chega a participar da Segunda Guerra Mundial, onde ele sofre uma lesão que faz com que ele precise usar muleta pelo resto da vida. Depois disso, ele vai para a universidade, começa a estudar história, aí ele desiste e passa para a física. Na física, ele chega até o doutorado. Ele se torna aluno do Popper e o Popper a gente já conhece ele, né, pelo racionalismo crítico, pela teoria do falsificacionismo. E aí, apesar dele gostar muito do Popper, o Feyerabend ele já criticava muito o racionalismo desde a época que ele era aluno dele. E depois disso, o Popper arruma um emprego para ele como professor de filosofia na universidade, e a partir daí a gente consegue já perceber que ele demonstrava uma infelicidade com o que ele fazia, né? Então ele se demite, depois ele é readmitido, e aí durante essa história toda dele, ele critica muito as teorias em torno da concepção de ciência que vem antes dele. Inclusive ele tem no livro dele, né? Ele diz que não é um livro, ele chama de compilado de teorias acompanhadas de crítica dele. Então ele critica todas, sem exceção. E é a partir desse livro que ele lança, né, que ele cria a própria teoria dele, que mais tarde vai receber o nome de anarquismo epistemológico. E é legal a gente linkar o literal da palavra anarquia com a teoria dele, porque a primeira visão que as pessoas teve quando ele lançou era disso, de anarquia, de bagunça, né? Então, depois de criticar todas as teorias, ele vai lançar a dele, onde ele diz que seria a única saída possível para a ciência, né? E ele vai chamar ela de vale tudo. Essa teoria vai falar de direção, vai direcionar o cientista a um rumo que vai ajudá-lo a conseguir esse processo científico, porque o que mais tinha o mais comum era cientistas que falavam que para se ter um processo científico era necessário ter uma lei, uma ordem, mas aí nessa teoria ele já diz que na teoria dele, do Vale Tudo, ele vai contradizer isso. Então, aí teremos o pluralismo, que é a teoria de que não existe um método científico universal, que o método científico ele não pode existir um conjunto fixo de regras, e sim que o cientista ele deve escolher o método científico, a abordagem que mais agradar, que mais lhe agradar. Tá. A partir das críticas que ele faz de todas as teorias, né, no livro dele, ele conclui que todas elas vão apresentar uma limitação. Então, nenhuma é perfeita. Então, não dá para colocar regras rígidas e simples para definir a ciência. Não existe um método que vai ser o melhor para todos, né, que vai se encaixar em todos os tipos de pesquisa. Então, ele traz essa liberdade para o cientista de poder aderir a um método que se encaixe na pesquisa dele, né? A partir disso, ele é chamado de anarquista ingênuo, por conta dessa liberdade que ele dá. Só que ele explica depois que não é uma bagunça, né? Existe um limite ali. Então, essa teoria, ela não pode ter uma origem religiosa, uma origem dogmática, mas ele defende firmemente essa liberdade do cientista de poder escolher o caminho, um método para seguir, né? Ele diz também que estabelecer um método, né, um método único, seria o mesmo que ignorar contextos históricos. Então, a gente consegue pensar, por exemplo, que dependendo da pesquisa que for feita, né, for feita aqui no Brasil e, por exemplo, na Antártida,
não vai poder levar o mesmo método, né? Porque lá é um contexto diferente, as pessoas usam roupas diferentes, elas comem coisas diferentes, elas né, vivem diferente. Então, dependendo da pesquisa, não daria para usar o mesmo método aqui no Brasil e lá. A gente teria que encontrar um método que se encaixasse para essa pesquisa nesses dois lugares. Ele traz também no livro o conceito de contraindução, né? O que seria? Na ciência, a gente tem o conceito de indução. Seria basicamente, eu tenho a minha teoria, eu vou colocar ela ali no lugar que eu tô, que é favorável para ela, e vou desenvolver ela. Se ela se mostrar promissora, eu mantenho. Se não, eu descarto. E aí, essa ideia de contraindução dele vai falar pra gente o quê? Que quando ela dá errado, ela não tem que ser descartada. Enquanto ela tiver ali uma possibilidade de poder se provar verdadeira, ela tem que ser continuada. Mesmo que você não chegue no objetivo que inicialmente era o esperado, você pode chegar num objetivo diferente depois. E aí, a partir disso, ele vai fazer a defesa do método ad hoc. O método ad hoc, ele seria, você tem a sua teoria, e aí aparece um problema na sua teoria, é apontado. Então, você precisa encontrar uma solução para essa teoria. Então, você percebe que o método da contraindução e o método ad hoc, eles se complementam, né? Você vai ter a sua teoria, você vai encontrar um problema na teoria, você precisa encontrar uma solução para a sua teoria, mesmo que não seja aquele que você queria, né? Você vai encontrar uma solução e ela vai encaminhar para uma descoberta que talvez não seja a que você queria, certo? Ele critica também o oportunismo do cientista, né? Porque, gente, eu não vou criar uma teoria sabendo que ela é desfavorável, né? Eu vou criar a teoria num lugar que ela seja favorável, que ela vai me dar algum resultado. Então, ele critica isso, né? O cientista ele vai fazer um adoçamento da teoria dele. E ele diz que não pode ser bem assim. A teoria ela precisa sobreviver em contexto tanto favorável quanto desfavorável. Ele também faz uma crítica à tirania da ciência, né? E aí ele fala que se a gente colocar o conhecimento científico como superior aos outros tipos de conhecimento, a gente vai ter um caos instaurado na sociedade comum, porque nem todo mundo compreende, está inserido naquele grupo científico, né? E aí, se esse conhecimento científico ele for considerado mais importante, ele vai começar a ditar como as pessoas têm que viver. Então, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, como que você tem que trabalhar. E aí a ciência ela vai controlar a sociedade, ela vai realmente instaurar uma tirania. Ele também faz uma crítica, ele fala que a ciência ela não pode acompanhar, ela não pode ter um fator comercial muito forte, né? Para a gente entender isso, a gente pode pensar recentemente na pandemia, né? A gente teve aí várias vacinas e a gente teve que ficar tomando várias doses. E aí, agora recentemente, saiu uma vacina de uma dose só. Então, se a ciência ela for pensar por um fator comercial, ela não vai desenvolver essa vacina de uma dose única. Ela vai continuar com aquela vacina em que a gente tem que tomar várias doses para a gente poder vender mais, né? Então, a ciência, para ela progredir, ela não pode ter só esse fator comercial, ela não pode acompanhar ele. Então a gente entende a teoria do vale tudo como uma teoria que liberta o cientista para poder escolher o método que ele vai seguir. Qual método é mais adequado para desenvolver a teoria dele? Lógico que ele não pode sair lançando qualquer coisa como correta, mas ele tem liberdade para poder chegar em algum lugar. É interessante a gente ver que no final da tese dele, da teoria dele, ele já vai dizer que a teoria dele do vale tudo, no final você vai entender, no final você pode até conseguir enxergar que nem tudo vale. Porque pode valer tudo, mas vai ter um certo limite, ou vai ter um certo limite, e você vai encontrar não é uma liberdade total. Você
Você tem uma liberdade para os processos científicos, para você ter um método científico, mas de acordo ali, não pode ser totalmente certo. Bom, então essas são as referências bibliográficas que a gente usou. Quem se interessar para pesquisar mais a fundo, fica à vontade. E é isso. Obrigado.